Bora trabalhar, hein? Vamos seguir nosso baile, parte 2 de transporte. Agora a gente vai começar a trabalhar partes por partes. Vamos lá? Olha aí, ó, gente, transporte ferroviário. Nossa, Marte, parece o nosso metrô aqui em Salvador, parecendo a paralela. Para com isso, hein? Acorda, bebê, acorda, bebê. Vamos trabalhar. Esse transporte ferroviário, para você ter uma ideia, é importantíssimo que a gente saiba logo de cara um grande detalhe. Olha só. Bart, que detalhe é esse? Eu quero que você perceba, ó, Estados Unidos, ele é o país do mundo que tem a maior malha ferroviária do mundo. Bart, o que é isso? Maior malha ferroviária do mundo. Tem a maior quantidade de ferrovias. Beleza? A Rússia é o país que tem a maior ferrovia do mundo. Essa maior ferrovia, o nome dela é a Transiberiana. O Bart queria saber onde fica. Na Sibéria. Ok? Observe que aqui você vê 4 países no gráfico, 4 países desenvolvidos. A Alemanha, 53% da carga é ferroviário. Somente 18 rodoviário. Aqui, no Japão, 38%. O peso é o hidroviário, lembrar que o Japão é uma ilha. Estados Unidos, 50% de todas as cargas, tá certo? França, 55%. Olha para a realidade brasileira, 20%. Aqui, Bart, um número já ultrapassado, a gente já viu que hoje 56% das cargas. Bart, foi uma insanidade de JK ter abdicado do transporte ferroviário e a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Maravilha? Vamos seguir? Bart, no caso aqui do Brasil, vamos lá? Para você ter uma ideia, a nossa primeira ferrovia, vamos aqui, a nossa primeira ferrovia, você vê aí, foi em 1854. Bart, 1854, essa ferrovia foi no Vale do Paraíba. Bart, Vale do Paraíba, aqui no Nordeste, para com isso, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Quem foi o cara? Irineu Evangelista de Souza, um brother chamado Barão de Mauá. Ele também tinha outro título, né? Era o Visconde de Mauá. Ele só fez 15 quilômetros em 2 anos. Aí você diz assim, Bart, que demora. O nosso metrô, para fazer 6 quilômetros, demorou 12 anos. Bart, Barão de Mauá foi até rapidão. O apogeu do ferroviarismo, a maior quantidade de ferrovias no Brasil foi entre 1870 e 1920. Tio, estava acontecendo o ciclo do café. E o declínio, Bart, aí é que tem um doce. O declínio foi na década de 50, no tão falado período JK. Bart, ele vai, entre aspas, implodir o transporte ferroviário para erguer o transporte rodoviário. Quais foram, Bart, os motivos alegados por JK? Isso eu quero que você preste muita atenção. Pegue papel, pegue canetinha e anote no seu material. Primeiro motivo alegado: alto custo de instalação. Bart, mentira, né? Não é verdade. Custa caro, pô. Custa caro. Se ligue. Segundo,
Motivo: Brasil tem um relevo acidentado. Abate. Mentira, né? Verdade, o Brasil é predominantemente de planalto, tem um relevo acidentado. E qual é o problema disso? Aumenta os custos para construir as ferrovias. Bart, qual foi o terceiro motivo? Terceiro motivo, além do alto custo de instalação do relevo acidentado, foi a diferença de bitolas. Ah, Bart, aí eu não sei o que é isso, não. A diferença de bitolas, eu estou falando da largura dos trilhos. Inacreditável. A depender do estado brasileiro, você tinha trilhos com larguras diferentes. Bart, eu quero saber, então, todos os motivos alegados por JK foram verdadeiros? Sim. Ah, então valia a pena, obviamente, eu implodir o transporte ferroviário. Não. Os motivos eram verdadeiros, gente, mas tudo isso, tá certo? Não justifica implodir o transporte ferroviário para criar um apogeu no rodoviário. Por quê? Porque mesmo diante de todos esses problemas, o transporte ferroviário tem a melhor relação custo-benefício para a realidade brasileira. Hoje em dia, as bitolas já são unificadas. Tá certo? Isso realmente dificultava, mas não impossibilitava. Então, ele arrumou motivos para deixar o transporte ferroviário de lado. Ah, Bart, é corrupção, alguma coisa relacionada a isso? Eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar. Né? Porque naquela época, gente, o barril do petróleo custava US$ 1,50. O barril, 159 litros de petróleo, custava US$ 1,50. O barril do petróleo já chegou a custar US$ 120. Então, talvez ele não imaginasse que a gasolina ia tomar e o óleo diesel ia tomar proporções absurdas, tá certo? De gastos. Beleza? O governo até hoje, viu, gente? O governo até hoje subsidia parte do valor do óleo diesel por conta dessa nossa dependência com o transporte rodoviário. Maravilha? Posso seguir aqui? Bart, olhe para a imagem. Qual o estado brasileiro com a maior quantidade de ferrovias? Olhou? Olhou direito? São Paulo. Muito bem aí, ó, eu ouvi. São Paulo tem a maior quantidade. O Bart, tem alguma coisa a ver com o passado histórico? Claro, por conta do ciclo do café. O Bart, um outro detalhe importante que a gente não pode esquecer. Ferrovia hoje no Brasil, hoje, transporta principalmente o quê? Transporta grãos e transporta minérios. Lembrar que no passado histórico era o café. Hoje transporta grãos e minérios. Beleza? Bart, quais são as principais ferrovias hoje? Se liga nos círculozinhos, ó. Estrada de Ferro Carajás, transporta minérios extraídos da Serra dos Carajás. Ela vai do Pará até o Maranhão, onde existe um porto chamado Porto de Itaqui, onde ele é escoado, esses minérios são escoados. Olha para o círculo, Bart. Estrada de Ferro Vitória, Minas. Importante por quê? Porque pegam os minérios extraídos do quadrilátero ferrífero e vai levar até o Porto de Vitória, Tubarão, lá no Espírito Santo, onde também ele é escoado. Nós temos a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., que interliga grande parte do estado de São Paulo, tá certo? E a Ferrovia Norte-Sul, que nunca termina desde os anos 70, mas ela é importante numa integração Norte-Sul, como o próprio nome dela fala, são as principais ferrovias brasileiras. Bart, você falou que o Brasil vem investindo bastante no transporte ferroviário. Confere? Confere. Desde quem mesmo? Lembra aí da primeira parte da aula? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi conhecido como o Papa das privatizações. Então, a década de 90 acabou sendo marcado por um período de privatizações.
concessões. E começamos a privatizar, olha só, a RFFSA e a FEPASA. Ô Bart, o que seria a RFFSA? Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Raciocina contigo. A partir do momento que eu compro uma rede ferroviária, eu quero ter lucro ou eu quero ter prejuízo? Quero ter lucro. Para isso, eu vou investir na melhoria e não no prejuízo. Esqueça a questão política, a questão partidária. Se cair na sua prova dizendo que a partir do processo de privatização existiu uma melhora no sistema ferroviário do Brasil, marque verdade e corra para o abraço. Tá certo? Não dê vacilo nisso. E desde a FHC, temos várias obras em execução. É uma pena que no Brasil as coisas não funcionam como deveria funcionar, com agilidade. Temos obras aí que estão se arrastando desde o período militar e desde o período de FHC, que são os anos 90. Tá certo? Estamos investindo muito e a gente vai ver aí nessas principais ferrovias. Essa daqui, ó, gente, é uma ferrovia que está desde os anos 90. Né? É a chamada ferrovia transnordestina. Se você se ligar nela, ela sai daqui, ó, do Piauí, no meio do caminho vai para o Ceará, tá certo? E segue até Pernambuco. Gente, essa ferrovia ela vai transportar grãos e minérios. Lembre-se que o Piauí faz parte do Mato Piba, muita soja, tá certo? Também vai exportar, vai passar açúcar nessa região aqui de Pernambuco, tem muita cana-de-açúcar. Mas, Bart, essa ferrovia está concluída? Não. Mas uma coisa boa, os trechos concluídos já estão sendo utilizados. Beleza? Os trechos concluídos já estão sendo utilizados. Se liga nesse detalhe aqui, ó. Quando chega no Ceará, os produtos são escoados pelo Porto de Pecém. Lembra dele lá de fonte de energia? Ele tem uma usina maremotriz. E aqui em Pernambuco, escoado pelo Porto de Suape. Tá certo? Esse Porto de Suape é o porto mais moderno do Brasil. Porto mais moderno do Brasil. Ainda não foi concluída. Vamos ver outra? Bart, temos essa que todo mundo já ouviu falar, que é a ferrovia Oeste-Leste, saindo aqui, ó, Bart, do Tocantins, chegando na região sul da Bahia, onde será construído um porto, quer dizer, está sendo construído um porto chamado Porto Sul, tá certo? E olhe como ela é integrada à ferrovia Norte-Sul. A Norte-Sul passa por aqui, ó, e integra ela. O que é que eu vou levar a Bart? Aquela mesma história que falamos. Grãos e minérios. Lembrar que essa região de Barreiras é grande produtora de quê, Bart? Soja. Lembrar que Caetité é grande produtora de quê? Urânio. Tem aqui, ó, entre as duas, Brumado, que produz magnesita. Então, essa ferrovia Oeste-Leste também está em obra. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, esteve recentemente inaugurando um trecho dos vários trechos que terão a ferrovia Oeste-Leste. Mesmo esquema, não está pronta, mas os trechos que estão sendo construídos estão sendo utilizados. Maravilha? Outra aqui, ó, Bart, essa ferrovia Norte-Sul, ela está em obra desde a década de 70. Desde o período do milagre econômico, ela está em obra. Ó, 3, 4 trechos, tá certo? E ela ainda não foi concluída. Também transportar grãos, transportar minério e principalmente servir de integração. Várias hidrovias, várias rodovias e outras ferrovias cortam essa ferrovia Norte-Sul e integram para facilitar a logística do transporte. Mais um aqui, ó, Bart,
Ferrovia bioceânica. Aí é um projeto. Ainda não existe. Ainda não existe. Na verdade, o primeiro projeto era assim, saindo de São Paulo e indo até o litoral do Peru. Tá certo? Indo até o litoral do Peru. Mas o que dizem é que ela vai sair do Rio de Janeiro, tá certo? Ó, para pegar a área de Minas Gerais aqui, tá vendo? Quadrilátero ferrífero e fazer esse trajeto. Ó, seria uma parceria com a China. Essa obra da bioceânica ou transoceânica, viu, gente? Ela está aí em voga desde o período Dilma e até hoje não saiu do papel. Não estamos nos relacionando no melhor das relações com a China, não estamos. Tá certo? Mas seria muito interessante que essa ferrovia saísse. Olha o preço, 40 bilhões. A China promete fazer essa obra em 5 anos. Ô, Bart, ela vai cobrar da gente? Não vai cobrar, mas vai agilizar a fluidez da mercadoria que ela compra da gente. Então, por isso que ela tem interesse. Às vezes, uma embarcação chinesa demora de 10 a 15 dias em alto mar para esperar a vez dela de estacionar num porto. Tá certo? Pô, Bart, por quê? Porque nós temos poucos portos, portos com péssima infraestrutura. E isso faz com que demore bastante. Às vezes, caminhões carregados de soja que saem de Barreiras e são escoados pelo Porto de Ilhéus, às vezes o caminhão demora 20 dias já estando em Ilhéus para poder chegar no porto por conta de engarrafamentos de caminhão até chegar no porto. Então é algo surreal que a gente precisa resolver e precisa contar com a parceria chinesa, infelizmente. Tá certo? Ô, Bart, quais são as exigências dos chineses? As exigências são duas. Não pode ser uma empreiteira brasileira e, obviamente, que eles vão ter isenção de cobrança de frete, pelo menos durante 25, 30 anos. Tá certo? Estava tudo acordado, mas quando falamos na empreiteira chinesa, o governo brasileiro, na época, não aceitou. Sugeriu algumas empreiteiras que vocês já sabem o nome e não deu muito certo. Um outro, aí já é um transporte de passageiros, que é o trem-bala, que também não saiu do papel. O trem-bala, a ideia do trem-bala era sair de Campinas, passar por São Paulo, chegar no Rio de Janeiro. É um trem que iria a 400 e tantos quilômetros por hora, tá certo? Num percurso de mais de 500 quilômetros, um custo de 11 bilhões de dólares. Segundo alguns, ele seria inaugurado nas Olimpíadas de 2016. Infelizmente, isso não aconteceu. Lembre de urbanização? É essa obra que falta para considerarmos Rio, São Paulo, o quê? Megalópole. Maravilha? Vamos ver se a gente acerta uma questão? Para essa. As ferrovias estão geograficamente concentradas. Geograficamente concentradas. Então, já vou matar. A gente falou que qual era o estado que tinha mais ferrovias? São Paulo. Então, elas estão concentradas geograficamente na região Sudeste. E aí, meu irmão, você acerta a letra B. Tá vendo como é fácil? Mais fácil do que bater menino pequeno na hora do intervalo. Vamos seguir? Dá tempo. Mais um sistema de transporte para a gente terminar a segunda parte. Poxa, Bart, parece o avião de papai. Estamos falando do transporte aéreo. Transporte aéreo ideal para cargas ou pessoas? Pessoas. Transporte aéreo, se você for parar para prestar atenção aqui, ó, as principais rotas do mundo estão nas áreas de maior movimentação econômica. Tá certo? Maior movimentação econômica. Bart, com o Covid-19, o fluxo aéreo aumentou bastante. Falso. Algumas empresas pelo mundo chegaram a pedir concordata. Por quê? Por conta da quarentena, as pessoas não podiam viajar. Agora já estamos voltando, estamos no mês de setembro, segunda quinzena de setembro, agora estamos começando a trabalhar isso aí. Bart,
O transporte aéreo, no mundo de forma geral, o transporte civil, ele vai surgir na década de 20. Aqui no Brasil também. A primeira empresa foi a Varig, Viação Aérea Rio-Grandense. Tá certo? A Infraero, que a gente escuta muito quando vai para os aeroportos, né? Que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, ela toma conta desse processo dos voos da aviação civil, ok? A Embraer, empresa brasileira aeronáutica, ela vai fazer aviões, beleza? O transporte aéreo no Brasil tem alguns problemas, né? Alguns problemas bem estruturais. Nós temos uma das passagens aéreas mais caras do mundo, se não a mais cara, por conta da elevada tributação, né, em cima dessas passagens. Nós temos uma péssima infraestrutura aeroportuária. O aeroporto aqui de Salvador é um dos piores do mundo. Já foi considerado o pior do Brasil. Hoje é o segundo pior. Ô, Bart, melhorou. Tá certo? Então, nós temos uma falta de controladores de voo e algumas aeronaves precisando bastante de reforma. Então, nós estamos passando por sérios problemas estruturais. Como, de acordo com o mundo, rotas aéreas têm a ver com a questão econômica. Observe, o Sudeste tem a principal rota aérea. Gente, para você ter uma ideia, sair, pegar um voo Salvador-Manaus, em muitos momentos, é mais caro que Salvador-Paris. Tá certo? É mais caro que Salvador-Paris por conta da pesadíssima carga tributária e do voo não em cheio. Pô, Bart, mas Salvador-Manaus direto, esqueça isso. Você vai pegar pelo menos umas 3 escalas. Pelo menos, se você tiver com sorte, umas 3 escalas. Lembrando, tem transporte aéreo de carga? Tem, mas são cargas valiosas, tá certo? Ou que precisam chegar com maior urgência. Intercontinental você vai levar, obviamente, de navio, tá certo? E aí você observa a movimentação das cargas aqui no Brasil. Transporte hidroviário marítimo. Para o próximo encontro. Beijos, fiquem com Deus. Que Deus é bom. Tchau, tchau.